É com imensurável satisfação que o projeto Cajuína Esportes recebe, como convidado, um dos atletas de maior destaque no cenário nacional do futebol 7, com participação em grandes clubes de relevância nacional, entre eles Flamengo, Vasco, Botafogo e várias outras equipes. Suas atuações, muito acima da média, ao longo de sua carreira vitoriosa, o fez chegar à seleção brasileira, onde ele também foi campeão. Hoje, atuando pelo Resenha aqui de Teresina, conseguiu várias façanhas, vários títulos nacionais. Nosso convidado de hoje é o carioca de 38 anos, Rafael dos Santos Dias, conhecido popularmente como Dabá. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Eu que agradeço ao espaço cedido na Cajuína Esportes, primeiro em nome da equipe do Resenha, segundo a minha pessoa. É gratificante demais a gente ter o nosso trabalho reconhecido. Parabenizar você pelo seu trabalho, apesar de pouco tempo, apesar de conhecer há pouco tempo, já me tornei fã. Desejar sucesso na sua trajetória, né? E vamos que vamos, tá só começando. Pois é, Dabá, e você é um cara aí que tem um currículo amplo, né, no futebol 7. Agora tudo tem um começo. Eu gostaria de saber como foi o começo aí da tua trajetória lá, quando tu era um garoto que sonhava em ser jogador de futebol, como foi que foi lá no Rio de Janeiro, toda essa vibe, pra tu começar esse caminho, cara. Um caminho de sucesso, inclusive. Assim, eu comecei a jogar bola muito novo, obviamente é o sonho de todo menino, né? Se tornar jogador de futebol. Segui alguns caminhos aí da vida, servi o exército 9 anos. Não deu pra ingressar na carreira de futebol, de jogador de futebol. Fui criado pela minha mãe solteira, sou filho único. Ela sempre priorizou os estudos, eu não, né? Seguindo os estudos depois de já ter resolvido minha vida. Mas eu costumo dizer que o futebol me deu até coisa demais do que eu merecia, né? Eu caí de cabeça na modalidade de futebol 7, vendo uma crescente no Rio de Janeiro muito bacana. Eu cheguei a jogar futebol de salão também amador. No campo eu não cheguei a me profissionalizar, mas tive uma passagem bacana também no futebol amador do Rio de Janeiro. E no Fut 7 eu costumo dizer que eu virei atleta de Fut 7, porque eu respeito a modalidade, eu vivo a modalidade e sei aonde a modalidade pode levar um atleta dedicado. Então assim, hoje eu me considero atleta de futebol 7, né? Mesmo o futebol 7 não tendo o devido reconhecimento, mas hoje é uma das 3 modalidades mais praticadas no país, né? Eu tenho orgulho disso e saber que eu fui um dos pioneiros, entre aspas, aí, efetivado aí pro crescimento da modalidade. Cara, eu observando tua carreira, tu é um multicampeão. Jogou, conquistou várias coisas por vários clubes, né? Mas eu achei muito interessante uma postagem tua recente que fala da diferença entre o atleta e o jogador. Eu queria que tu falasse um pouco disso. Eu costumo dizer que atleta é aquele que é regrado, né? Aquele que acorda pela manhã, por mais que você trabalhe, por mais que você tenha a sua rotina de ir para a faculdade, de seguir, eu costumo dizer que o atleta é aquele que tem regra no treinamento, disciplina. E eu me considero um atleta desde o momento que eu startei para essa situação. Então eu tive uma referência dentro da modalidade, na qual um dia conversando com ela, ela me virou e me falou, cara, essa modalidade pode te dar muita coisa. Então foi aí que minha chave virou, eu comecei a encarar com bastante seriedade, comecei a me comprometer mais com a rotina que um atleta tem que ter, né? Me poupar para os jogos, me dedicar mais aos treinos. E graças a Deus, desde aí, eu só tive os meus frutos a colher. Então assim, por isso que voltando lá na primeira questão, eu respeito o Fut 7, porque comigo sempre foi uma troca recíproca. Eu dediquei ao Fut 7, o Fut 7 me retribuiu a altura. Rapaz, é bem interessante essa tua questão, porque a gente percebe isso até no futebol profissional, quando no futebol profissional mesmo a gente vê que tem essa diferença entre o atleta e o jogador, que tem muito cara que é profissional, muito jogador que é profissional, mas se comporta como um jogador de acordo com o conceito que você colocou aqui, que é aquele que não se dedica tanto assim para a profissão. E isso até no profissional a gente já consegue perceber isso, né? Eu acho muito legal tu ter tido essa visão e tu tá levando isso no futebol 7. E sei que você é referência para muitos atletas também, muita gente que está seguindo esse caminho. Assim, tudo na vida, eu sou da filosofia do seguinte: se você vai fazer, faz bem feito. Ninguém é obrigado a fazer aquilo que não quer. Então assim, a partir do momento que eu achei que era o futebol 7 que ia me dar o que eu buscava, eu me dediquei de cabeça, assim como todas as profissões que eu tive paralela a isso. Então assim, é o
que eu disse para você, eu fui funcionário do metrô do Rio de Janeiro, então, paralelo ao futebol 7, então eu fazia tudo bem feito. A partir do momento que eu resolvi me dedicar só ao futebol 7, eu larguei tudo de mão e caí de cabeça dentro da modalidade. Então, assim, eu costumo dizer o seguinte: se você tem uma missão de varrer o chão e fizer bem feito, o seu serviço foi agraciado, vai ser elogiado por você aquilo. está bem e dentro daquele propósito. Vai fazer, faz bem feito. Não quer fazer, fala assim, pô, não vou fazer. Não é feio, é melhor do que fazer mal feito, entendeu? Concordo. Agora, tu teve passagem aí, como eu falei no começo, por grandes clubes do futebol brasileiro. Queria que tu falasse um pouco dessa experiência aí no Flamengo, a experiência no Vasco. O Flamengo, assim, eu sempre joguei almejando chegar no Flamengo. O Flamengo no Rio teve uma das melhores estruturas do mundo a nível de futebol 7. É um clube que eu me orgulho muito, apesar de ser flamenguista no sangue, que eu me orgulho muito em ter feito parte. Foi um clube que eu tive uma passagem muito vitoriosa dentro da modalidade. Foi onde realmente surgiu a imagem do Dabá, né? Foi um clube que... então teu apelido vem da... Não, já é mais antigo, mas eu digo assim, foi onde nasceu o Dabá pro esporte. Pro esporte. Foi onde eu virei a chave, que eu estava te dizendo. Então, foi um clube que, de diversas competições que a gente disputou, se não me engano, foram 11, vencemos as 11 ao longo do ano. Então, assim, foi um ano, uma passagem assombrosa, coisa difícil de se repetir dentro da modalidade. E eu fiz amigos para a vida inteira, até hoje. As competições aí, o Facebook, o Instagram, eles relembram feitos que a gente fez naquela época. E isso que me dá combustível para hoje ser o atleta dedicado no resenha, querer construir uma nova história em outro estado, com uma outra rapaziada e daí para frente. E também foi campeão pelo Vasco em 2017, campeão brasileiro, né? Inclusive em cima do Flamengo, né? Como foi viver esse momento aí, cara? Porque... cara, assim, o futebol 7 ele proporciona umas coisas engraçadas. Eu sou flamenguista, mas eu fui apresentado dentro de São Januário, assim que nós ganhamos em São Paulo, né, que nós vendemos o evento para São Paulo, para Itu, mais precisamente, e assim que a gente chegou de viagem, com troféu, medalhas e tudo mais, o Euriquinho, filho do Eurico Miranda, falecido Eurico Miranda, nos convidou para dar uma volta em São Januário e teve nosso nome estampado no telão do estádio. Então, assim, são marcos que dificilmente outras pessoas vão atingir dentro da modalidade. Entendeu? Momento único. Então, assim, nós fomos convidados, ficamos na tribuna de honra, assistimos Vasco e Atlético, temos volta olímpica, tem vídeos comprovando coisa e tal. E foi um momento assim que até hoje eu vejo me arrepio, porque a torcida cantou com a gente lá por ser um painel de vidro, um aquário. Então ficou uma coisa muito, muito próxima, assim. E eu te digo, 90% do elenco eram flamenguistas. E até hoje se arrepiam em lembrar disso, porque a gente vive um esporte. Coisa que só o futebol vai proporcionar, entendeu? Só o futebol. Incrível isso aí. E a gente sabe, no meio da boleiragem tem aquela resenha. E aí, conta uma história desse de bastidor aí que pra tu foi marcante, uma coisa assim legal que tu vivenciou nesse período. Cara, tiveram várias, até covardia lembrar só de uma. Tiveram várias situações. Teve uma situação, a gente viajando, teve um atleta nosso, trocando de roupa, a camareira bateu 3 vezes na porta, ninguém atendeu, ela entrou, o cara tava pelado. Rapaz, são várias, mas... E deve ter muita história. Mas assim, até covardia lembrar de todas. A gente falando pro cara que a conta do shopping tinha dado menos, o cara falou que tinha dado mais, aí no final a gente fez amizade, tirou foto com os caras. O cara querendo nossa camisa para trocar por chopp na volta, depois do título. Inúmeras histórias, assim, são isso que eu guardo na modalidade. Isso aí são as coisas inesquecíveis que ficam, né? E só vocês vivenciaram aquilo, né? Muito bacana. Aí, como muitos títulos na tua carreira, títulos a nível de contexto municipal, metropolitano, estaduais, atuações acima da média te levaram à seleção brasileira. Eu queria que tu falasse dessa experiência pra gente. Minha primeira passagem na seleção brasileira foi em 2012, quando eu era atleta do Vasco da Gama, né, na primeira gestão que eu passei pelo Vasco. Em 2011 eu era do Olaria e só vi uma competição de mundialito na praia de Copacabana. E como eu estava recém-chegado na modalidade, eu falei assim, eu quero disputar isso aqui. Então eu treinei, me dediquei, fui convocado, fui contratado pelo Vasco
E em 2012 eu fazia parte da seleção. A arena foi montada no São Bódromo, na Marquês de Sapucaí. Para quem não conhece, é onde desfilam as escolas de samba do Carnaval Carioca. Cara, cenário muito bacana, apresentado para o mundo, né? A realização do evento super top. E como o Brasil tinha perdido em 2011 na Arena de Copacabana, tudo cheio para os italianos, eu mesmo sem disputar, como um bom brasileiro que sou, fiquei com isso engasgado. E em 2012, Papai do Céu me abençoou, portanto que eu queria estar naquele momento, o gol do título do shootout foi meu, né? Empatamos em 4-4 o jogo, depois de estar vencendo de 4-2, fomos pro shootout, eu fiz o terceiro gol de shootout, fomos campeões em cima de uma fortíssima equipe da Itália. Em 2013 eu já fui com uma estrutura melhor, já fui com uma bagagem mais rodada dentro da modalidade, já fui sendo o Odabar, né? E fomos campeões em cima da Itália, que é o nosso maior rival a nível de seleção brasileira. Inclusive eu vi uns vídeos aí, o Vassoura. Hoje em dia a gente tem muito México também, muito bom dentro da modalidade, mas naquela época a Itália era muito forte, por ter jogadores oriundos do salão, né, do futsal, então entendia muito o jogo, sabia das articulações, das nossas jogadas, e fomos bicampeões mundiais. E tem uma passagem na Copa América também em 2018, que foi em São Paulo, fomos campeões em cima da Colômbia. Eu tenho até uma blusa de recordação, que foi na época que eles fizeram uma homenagem para a Chapecoense, da tragédia Chapecoense. Então assim, são coisas que eu olho, vem na memória muito recente, que eu vivi, e que é o que a gente estava conversando aqui no início, que a história é difícil de apagar. Pois eu ia comentar aqui, eu estive vendo alguns vídeos das participações na seleção, o Vassoura, inclusive, o Vassoura jogando lá contra os italianos e tal, vi esse vídeo, né? E como é que é, cara, jogar o melhor jogador do mundo da modalidade? Assim, ele teve o título dele em 2018, né? É uma modalidade muito equilibrada, ele teve a felicidade de se sagrar-se melhor do mundo em 2018. O Vassoura é um cara que dispensa comentários, é um atleta excepcional, acho que a qualidade dele é indiscutível, né? É um cara que gosta de vencer, né? Corre na veia dele sangue de competidor, isso no par ou ímpar, no gol a gol, no 1 para 1, onde ele vá, entendeu? Então é gratificante ter essas pessoas do lado, como eu costumo dizer que águia só acompanha a águia.